Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, saindo aqui da Placar TV, do Placar Aberto, dos estúdios da Placar. A gente teve uma live espetacular e eu tenho que trazer aqui para vocês o momento que a gente falou de Flamengo. Falamos da possibilidade do Nicolás de la Cruz no lugar do Arrascaeta, ele ser esse 10, o Matheus Gonçalves ser esse 10, por que o Felipe não utiliza e tudo mais. Tem o Felipe respondendo sobre isso, a gente também trazendo aqui, né, informações sobre Jorginho, empresário já no Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso, muita informação importante, falar sobre um possível jogador para brigar por posição com o Pedro, né, um centroavante. Tudo isso a gente debateu, foi espetacular a resenha no Placar Aberto. Você vai acompanhar agora, convido você a se inscrever na Placar, tem sempre muita live legal, muito programa bacana, né? Entrevistas maneiras. Você pode acompanhar nossos programas de 6 às 7h30 todo dia, passa um pouquinho às vezes, todo dia na Placar TV no YouTube. Lembrando que tem Opinião Placar na hora do almoço e à noite, amanhã 5h30 da tarde, o Placar Aberto, né? Por causa do jogo do Botafogo, amanhã um pouco mais cedo. Então acompanhe e se inscreva aqui também no canal Paparazzo Rubro Negro. Nossos patrocinadores todos estão aí no comentário fixado. Agora vamos trazer aqui a resenha que foi top no Placar Aberto, nosso debate sobre Flamengo. Imagens aí de Paparazzo Rubro Negro, é isso mesmo, Papa? Gabriel Órfão. Gabriel Órfão, nosso parceiro aí, um abraço pra ele que tá sempre aí na equipe do Papa. O Flamengo venceu o Vitória ontem jogando no Barradão, uma partida que no primeiro tempo estava se desenhando muito fácil, mas o próprio Flamengo, na minha humilde visão, se complicou pela falta de letalidade que a gente fala aqui dentro do Placar Aberto há muito tempo. Cara, esse gol perdido do Juninho foi brincadeira. Teve esse gol perdido, teve uma bola na trave. Aí ele ia se redimir, também. Né? Ele ia se redimir logo na sequência. Então já aproveita, Papa, faz sua análise aí dessa vitória do Flamengo, depois a gente passa pra Raíza, pra Esther, e eu dou também aqui meu parecer. Flamengo jogou bem, Papa? Jogou muito bem no primeiro tempo. Eu vou falar pra você, cara, eu acho que se tem um erro que o Felipe tá cometendo no segundo tempo, apesar de que você tenha... O Arrascaeta, ele provou mais uma vez que é um jogador que você tem que tentar deixar ele em campo o máximo de tempo possível, né? Com os lampejos que ele tem. Você vê que o Flamengo no Mundial de Clubes contra o Liverpool saiu o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, o time acabou. Não tem criação, não tem... O Flamengo sem esses caras não tem criação. É o Flamengo sem o Arrascaeta. Eu até acho o seguinte, quando ele estiver lesionado, enquanto o Flamengo não contratar um camisa 10, se é que precisa, o Flamengo tem que dar oportunidade para o Matheus Gonçalves. Eu tenho informação que ele está voando nos treinos, ô Pedrosa. O Matheus Gonçalves está voando nos treinos. Gosto muito dele. Ele é espetacular. Gosta dele? Gosto muito. O jogador extremamente técnico. Jogaria muito no Vasco. Facilmente. Dizem que ele é vascaíno. Ah, eu não sei. Eu não vou entrar nessa questão, até porque a torcida do Flamengo está jogando no Flamengo. Pô, o garoto é novo. O garoto joga bem dentro e fora. Mas joga muito, tá? Gosto dentro muito. E fora de campo, hein? Diferente. Dentro e fora. Ai, Papa. Ele é bom. Tem um apelido bom também ele dele. Ele é bom. Ele é um moleque gente boa. Isso, meu filho, não, calma. é um garoto, é um garoto bom. Independente dessa história toda e tal que aconteceu. É coisa de garoto, normal, e você percebe que não deixa nada de fora influenciar no campo. Ele não teve momento algum que a gente vê o Matheus Gonçalves na carreira dele desvirtuado por alguma coisa, tem que voltar pra base, não sei o quê, porque não tá... Não, ele tá lá. Só que o Felipe não tem dado oportunidade pra ele. Eu não consigo entender um Flamengo onde você tem o Arrascaeta, e aí eu vou passar até a opinião pra Raíza também, aí depois eu gostaria de comentar rapidamente sobre os lances do jogo, e acho que o Juninho é muito bom. Tá? Antes que fale alguma coisa, o Juninho é muito bom. Ele me lembra o Emerson Sheik, no começo também no Flamengo. Ele me lembra muito o Sheik. Ele não é o jogador, o matador igual o Pedro para fazer o gol, mas ele tem muito, cara, ele tem muita importância pro time. Ele não é o Carlinhos, porque o Juninho ele vem para ajudar a defesa. Ele tá em todos os cantos do campo. Realmente, ele perdeu um gol que não pode perder? Perdeu. Já é a segunda vez que ele faz isso, mas ele decidiu lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. E ontem ele ia fazendo um golaço também. E, cara, ele tá sempre ali à disposição dos outros, tá sempre ali ajudando a equipe. Eu acho que é um jogador muito participativo, diferentemente do Carlinhos, que eu também torcia para dar certo, mas eu vejo coisas boas no Juninho. Sobre o Matheus Gonçalves, para passar para vocês, eu acho que o Flamengo tem, dentro do elenco, um jogador que tem... Cara, eu tô te falando que eu tenho informação, pessoas que acompanham, veem o garoto treinar. Ele tem o lampejo que o Arrascaeta tem. Ele é craque, o garoto. Não, ele subiu ao Flamengo
E quem acompanha minimamente futebol de base, Raíza pode falar um pouco mais sobre isso, sabe que o Matheus Gonçalves era encarado como joia, como craque da geração dele, como craque do Flamengo. Dentro do elenco, cara, isso me deixa tão bolado. Só que, e aí talvez seja um problema do futebol brasileiro, tá, Papa? Jogadores com tanta qualidade, eles não jogam mais pelo meio. Eles são colocados na ponta. Isso é um problema grave da nossa formação do futebol brasileiro, não é do Flamengo só, não. Olha a qualidade do Matheus Gonçalves, como ele consegue dominar a bola, como ele vê sempre o gol, como faz ele gol tem também. 1 contra 1, como ele é um cara que tem muito mais futebol do que só ficar do lado direito. Eu acho que tem que deixar ele, fazer ele evoluir como um meio campo, como um camisa 10, coisa que a gente produz pouco hoje em dia. A gente produz muitos jogadores qualificados, uma gama de talentos enorme, mas que a gente não consegue produzir mais camisas 10 como antes. Não sei se a Esther concorda, o que você acha disso, Esther? Com certeza, inclusive eu estava conversando com um grupo de amigos e a gente estava passando por isso, né? Quem são os camisas 10 do futebol brasileiro hoje? Quem você olha assim, aí tem o Arrascaeta, tem o Ganso, tem o Memphis. Arrascaeta e Memphis não são brasileiros. Aí, enfim, tá faltando Coutinho, Alan Patrick. Mas assim, são caras de outra geração. Exatamente, não tem ninguém surgindo agora. Sim. E apesar de não gosto de elogiar jogador do nosso rival, né, direto, e o Matheus Gonçalves também tem um histórico muito bom contra o Fluminense na base também, né? Mas é um ótimo jogador, é um jogador que eu vejo muito potencial, assim, merece ter mais minutos dentro de campo, até porque o jogador, quando ele tem esse brilho, já ele precisa entrar em campo para poder começar a se adaptar, se habituar. Às vezes ele não entra muito bem, mas ele precisa de tempo, né? Se os nossos jogadores, que às vezes vêm já são criados, né? Os mais velhos já são criados e precisam de uma adaptação. Quem dirá os jovens que estão vindo agora, estão se adaptando ao profissional. E eu nem acho que o Matheus Gonçalves também tem esse tipo de problema de adaptação. Eu acho que ele já é um jogador que está bem integrado ao elenco do Flamengo. Volta pra base, né? Ele não volta pro sub-20, ele fica direto. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz podia apostar mais nele e quando não tem essa falta da Arrascaeta, colocar ele. Foi o que o Perosa falou. A gente não produz mais jogadores de meio de campo, é só ponta, ponta, ponta. E isso aconteceu com o Riquelme Felipe também. Verdade. Ele era um jogador de meio de campo e foi sendo jogado para a ponta ao longo dos jogos e dos treinos que foi jogado para a ponta. E aí você fica sem uma referência dessa nova geração de meio-campistas. Então, assim, acho que é uma boa pro Felipe Luiz colocar ele no meio de campo. E assim, eu acho que se ele se destacar no meio de campo, eu vou ver se o Papa concorda agora comigo, a chance dele também sair daqui do país com uma fama maior é muito grande, porque se ele se destaca, se consolida como meio-campista que está em falta, cara, ele tá numa prateleira muito mais acima, porque ponta tá sendo produzido o tempo todo, e ele como meio-campista que tá em falta, tá sendo uma posição escassa no futebol, aí tá ótimo pro garoto. Raíssa, apesar do Matheus Gonçalves não ter tido tantas oportunidades aí como um camisa 10, tem um camisa 10 no Flamengo que joga muita bola e ele se chama Georgian de Arrascaeta, que independentemente de qualquer coisa, fisicamente sem dúvida deixa muito a desejar nos últimos 2-3 anos. O Flamengo tenta fazer um trabalho especial no início dessa temporada para ter momentos de craque, de gênio, como ele teve nessa partida contra o Vitória. Gostou do Flamengo, Raíza? Foi um golaço do Arrascaeta, né? Eu gostei do Flamengo, acho que o Flamengo jogou bem contra o Tátira. O Flamengo não tinha jogado bem, eu falei inclusive no programa, critiquei a atuação do Flamengo, mas contra o Vitória o Flamengo jogou bem, o placar não foi folgado, foi um placar de 2-1. No finalzinho do jogo ali, quando o Vitória empata, o Flamengo leva um sufoco, sofre demais, e acho que a gente já falou várias vezes sobre essa questão da efetividade do Flamengo, existe uma expectativa muito grande nesse retorno do Pedro, né? Mas é um retorno com calma, é um retorno pouco a pouco, então não dá para jogar tudo isso nas costas do Pedro. Ele voltou agora, o Flamengo vai voltar a ser letal. O Pedro vai começar os jogos no banco, vai ter todo um cronograma em relação à preparação dele, como eu já falei no programa, eles vão preparar o Pedro para que ele esteja ali 100%, e eu falo 100% também na questão física, para o Super Mundial de Clubes. Então, nesse primeiro mês, pelo menos, vai ser um retorno bem gradativo e de leve. O Flamengo jogou bem, né? Como eu falei, o Flamengo teve muitas oportunidades, acabou pecando mais uma vez, e na minha opinião, o Flamengo, Pedrosa, o Flamengo precisa
ir ao mercado contratar um centroavante de alto nível, do nível que o elenco do Flamengo merece. Não é justo colocar essa responsabilidade na conta do Juninho, que é um jogador interessante, é um jogador que se movimenta, que briga, que dá opções, apesar de não ser um centroavante. Ele é mais uma espécie ali de segundo atacante, enfim. Ele vai ajudar o Flamengo, na minha opinião, mas o Flamengo precisa de um centroavante do nível que o elenco do Flamengo merece. E aí eu volto lá atrás, né, quando o Flamengo traz o Pedro, o Gabigol vivia o auge dele. O Gabigol estava no auge técnico, no auge físico, vivia o seu prime. E o Flamengo foi no mercado e buscou o Pedro. E o Pedro ajudou demais o Flamengo em 2020. O próprio Gabriel se lesionou. E no momento que o Gabriel se lesiona, o Pedro entra e faz gol atrás de gol, ajuda demais o Flamengo no Campeonato Brasileiro. 2021 ele também entregou muitos gols. 2022 eu arrisco a dizer que se o Flamengo não tivesse um atacante como o Pedro, o Flamengo não teria conquistado os títulos que conquistou. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Em 2023 ele é fundamental mais uma vez, e aí ele se lesiona, e o trabalho do Tite, que era muito moldado em cima do Pedro, ele desmorona completamente. Enfim, eu dei esse exemplo porque eu acho que é o exemplo claro. O Flamengo precisa de um centroavante de nível. Esse centroavante não é o Juninho, apesar de novo, ser um jogador interessante, um jogador que vai ajudar e tal. Mas, quando o Gabigol vivia o seu auge, o Flamengo foi lá, trouxe o Pedro e, na prática, foi demonstrado a diferença que isso trouxe para o Flamengo nos últimos anos. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que avaliar isso, Pedrosa. Precisa de um centroavante, precisa contratar um centroavante. E essa lesão do Pedro é uma lesão séria, né? Ele já lesionou dessa forma o outro joelho, então ele já está com os dois joelhos assim lesionados. É um jogador que vai ter que ter nos próximos meses aí um cuidado especial em cima dele em relação à parte física, para não voltar a ter problema grave assim. E eu acho que não vai ter saída. O Flamengo precisa trazer um jogador para a posição, Pedrosa. Excelente explicação, Raiz. Eu acho que quando você volta ao passado, você percebe o quanto o Pedro foi importante para o Flamengo, principalmente naquele ano quando ele foi o rei da América, mas acho que também na ausência do Gabigol, que ainda era um Gabigol que entregava muito, o Pedro também foi muito importante. Eu lá no SBT... É bom ter disputa, né, cara? Papa, é bom ter jogador de alto nível. Próximo, né? É bom ter jogador de alto nível. No ano passado, quando o Gabigol, lá no SBT, eu falei, quando o Gabigol tava com aquele problema de doping ou não e tudo mais, quando o Gabigol ia ser utilizado ou não era, tava afastado e algum... Cara, eu falei desde o meio do ano, o Flamengo precisa contratar um outro camisa 9. O Flamengo precisa de um novo centroavante. O Pedro tinha se machucado e o Flamengo teve uma janela para fazer isso e não contratou. E aí na janela desse ano, claro, tem que respeitar muito o orçamento, já que essa diretoria atual também está tentando entender como estão as contas do Flamengo, trouxe o Juninho, 5 milhões de euros, acho que é um valor ok para o Flamengo, porque é o Flamengo hoje a potência que é, mas o Juninho de fato, na minha visão, não é esse centroavante, Raíza. E a gente pode ver muito bem a falta de letalidade do Flamengo no primeiro tempo, que cria muito, um volume absurdo de jogo, principalmente quando o Gerson e o Wesley estão dentro da partida. É impressionante o entrosamento desses dois jogadores, mas outras oportunidades também foram criadas pelo Flamengo, com o Everton Cebolinha, que até teve uma cabeçada que jogou pra fora. Enfim, com 20 minutos de jogo, se o Flamengo tivesse 2-0, não seria nenhum absurdo nessa partida contra o Vitória. Só que falta alguém pra ser o definidor. E aí eu vou falar sobre a lesão que o Pedro teve, ô Raíza, que é a segunda lesão de ligamento cruzado anterior que você citou muito bem. Eu não sou atleta, tá, gente? Primeiro num joelho e agora no outro. Exato, eu não sou atleta, mas além de ter tido também uma lesão como essa de ligamento cruzado anterior, eu já conversei com diversos jogadores e diversos ortopedistas, diversos doutores que inclusive trabalham dentro do futebol. Muitas vezes o atleta nunca mais volta a ser o mesmo. E muitas vezes ele nem consegue ter a garantia, a segurança para poder voltar a ser o mesmo. E eu espero que o Pedro, como o Bruno Henrique conseguiu, volte a ser o jogador que a gente sabe que ele é um craque. E eu não digo isso nem só pro Flamengo, mas também para a seleção brasileira. O ponto é, eu acho que o Flamengo, que tem o time que tem, ter uma carência quando o Arrascaeta não joga ou quando o Pedro está indisponível, não pode acontecer. Se eu elogio tanto aqui o elenco do Flamengo, que tem vários e vários jogadores de qualidade, de seleção, em todas as posições, falta um camisa 10 reserva e falta um camisa 9 reserva. Não seria o Matheus que a gente estava falando? Poderia ser, Papa, mas como é que a gente vai saber se não é ele? Técnico... Se o Flamengo criou um Vini Júnior, mas criou um Paquetá...
Você tá entendendo o que eu tô falando? É claro. Como é que você vai claro. saber? Você vai, eu fico tentando, o dinheiro que você tem pra contratar um atacante, de repente, que a Raíza falou, sim, que é pra disputar, que o Flamengo perdeu o Gabigol. Por ele mesmo, né? Não digo pela saída, não. O Gabigol deixou de ser aquele Gabigol. Sim. Você não tem esse atacante ali, o centroavante. Eu falei logo de cara que eu acho que ele lembra mais o Emerson Sheik do que um centroavante. Vamos dizer que o Sheik tá uns 10 degraus acima do Juninho. Não, cara, mas eu tô dizendo assim a função. Mas eu entendi o que você falou. Não é o jogador. É o segundo atacante. Ele é o segundo atacante. É o Wagner Love, tá? É o jogador que... Era quem? Adriano, Imperador e Love. Quem era o que fazia o gol? Era o Adriano, entendeu? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Então você tem esse jogador, o matador, e tem o segundo atacante. Eu vejo ele como esse segundo atacante. E eu acho que o Flamengo precisa, sim, de um primeiro atacante, de um centroavante, assim, top, para brigar com o Pedro ali. Perfeito. Até quando um se lesionar, você tem uma sim, opção. Eu acho que esse dinheiro que o Flamengo poderia gastar num camisa 10, o Flamengo poderia gastar na contratação de um atacante um top, utilizar zagueiro, ao invés de contratar zagueiro, tem zagueiro na base ali para utilizar, muitos bons zagueiros ali. E o camisa 10 tá ali. Cara, a gente tem... Olha só, gente. O De La Cruz, ele é utilizado como 10 na seleção do Uruguai também. O Felipe falou sobre isso ontem, né? Falou. A gente tem essa fala aí do Felipe Luiz, falando sobre se quiserem procurar aí, a possibilidade do... Temos aí? É porque eu acho do De La Cruz jogar como 10? Foi o que fez a pergunta, não foi? Foi o meu repórter? Acho que foi eu pedi para ele fazer. Eu não sei se ele chegou a fazer. Foi o seu mesmo, papai. Vamos ouvir então? Foi. Vamos ouvir então a fala do Felipe Luiz sobre o De La Cruz podendo ser utilizado como camisa 10 ou não. Tá, até porque... Não, me avisa, tá? Ele já fez essa função, inclusive, no River Plate e também na seleção uruguaia. Vamos ouvir aí o que o técnico Felipe Luiz falou. Boa noite, Gabriel. Ficar na comparação com o Negro. Ele quis contação com o Nico. O Nico de La Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser um reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric Araújo ou Eric Alves, e às vezes você enxerga. Se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate? Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona, e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes, 2 jogadores do seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários, eu imagino um plano de jogo e eu trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Olha, Papa, eu tendo a concordar com o Felipe Luiz, tá? Eu tendo a concordar com ele. Não gosto do desencaixe de levar um jogador que tá jogando bem na sua posição como segundo volante. Não diria nem que ele tá no auge dele. Acho que o De La Cruz deve um pouco no Flamengo em relação ao futebol e ao que ele custou aos cofres do Flamengo à vista. Acho que o De La Cruz teve problemas físicos, mas até mesmo quando ele está em campo, ele tem bons jogos, excelentes jogos e jogos ruins também. Mas eu consigo compreender o que o Felipe Luiz está falando de não querer improvisar um segundo volante. Encaro ele também como camisa 8, segundo volante, como camisa 10. Eu vejo o De La Cruz sendo um jogador de transição, sendo um jogador que consegue carregar o seu time do campo de defesa até o de ataque muito mais rápido, conduzindo a bola, do que até dando passes. Mas eu queria ouvir da Esther também o que ela acha sobre isso e depois da Raíza para a gente poder debater aqui e fechar essa parte do Flamengo. Aliás, deixe o seu like. Quase 4.000 pessoas aí assistindo e só 1.700 likes. Não custa nada. Se inscreva no Placar Aberto, se inscreva na Placar TV aqui. Todos os dias a gente está ao vivo, das 18 às 19h30, falando sobre o futebol brasileiro e principalmente sobre o futebol carioca. O De La Cruz vale jogar como 10 ou Esther? Pedrosa, eu como tricolor eu tive um treinador que adorava improvisações, que é o Fernando Diniz.
que adorava tirar jogador da sua posição para ir para outra. Então eu sou meio traumatizada com isso e eu gosto muito quando o treinador se posiciona e fala, eu não vou fazer isso porque como eu tenho uma base já sólida, eu não vou mexer naquilo que já existe, que está sólido, para poder tampar o buraco de outro lugar. Eu acho que o Flamengo não precisa disso. Mas ao mesmo tempo, se uma hora precisar, eu acho também que o Felipe Luiz não tá rígido no pensamento dele, não tá fechado a essa posição, sabe? Eu acho que ele falou assim, agora, no momento, eu não preciso, mas como o De La Cruz já jogou também na seleção uruguaia, jogava no River Plate como um 10, posso utilizar, ele sabe que ele pode utilizar o De La Cruz dessa forma, mas o Flamengo não precisa disso. Eu acho que ele não precisa mesmo, ele tem o Arrascaeta, como o Papa e você mesmo acabou de falar, tem o Matheus Gonçalves, que é uma opção, então para que de fato desmanchar uma parte que está tão consolidada para tampar o buraco de outra, sabe? Eu acho que a gente tem treinadores que fazem isso no futebol brasileiro, que dá muito certo, mas também pode dar muito errado. E aí você perde uma parte da sua defesa, a volância, para você tampar outra que talvez não vai dar o mesmo resultado. Será que faz tanta diferença assim? Eu gosto muito do Arrascaeta jogando ali como camisa 8. Eu acho que ele, como você mesmo falou, pode entregar mais. Ele é um jogador que a gente sabe que tem um potencial maior do que ele está entregando atualmente. Mas acho que assim, ele ali está no lugar certo, onde ele deve estar. Pode quebrar um galho, mas não é uma necessidade. Eu não vejo uma necessidade do Flamengo agora, nesse momento, de jogar o De La Cruz no lugar do Arrascaeta para fazer a posição de 10. Eu acho que não existe essa necessidade mesmo pro Flamengo agora. É por aí, Raíssa? Cara, eu vou discordar da Esther um pouquinho. Eu acho que houve necessidade em alguns jogos. Eu acho que improvisar nunca é legal se você tem as peças ali, mas não nesse momento, né? Inclusive o Felipe Luiz improvisou o próprio Luiz Araújo algumas vezes por ali. Daí eu acho mais interessante o De La Cruz sendo improvisado por ali, até porque não seria tanta improvisação assim, ele jogou assim no River Plate e jogou assim também na seleção uruguaia em várias oportunidades, do que o próprio Luiz Araújo, né? Eu acho que esse é um ponto em relação a isso. Acredito eu, tá, que o Felipe Luiz não queira, na verdade não esteja confiando tanto, por exemplo, no Alan, para ele colocar o Alan, e aí ficaria trinca, né? Pulgar, Alan e o De La Cruz como terceiro homem. Acredito que é mais por aí. Porque, Pedrosa, quando o Jorginho chegar, eu acho que... Você acha que a gente não vai ver o Jorginho, que tá encaminhado aí para ser reforço do Flamengo, tá muito próximo, tem tudo para ser reforço do Flamengo, é um pedido do Felipe Luiz, ele chegando. O Felipe Luiz não vai colocar em nenhum momento Eric Pulgar, Jorginho e De La Cruz em campo? Eu acho que ele vai colocar sim. Eu acho que ele vai colocar. E aí ele cita a questão de talvez uma das melhores duplas de volantes do mundo em relação ao De La Cruz e o Eric Pulgar. Se ele fala isso, onde é que o Jorginho se encaixa aí? Então eu acho que isso tem mais a ver com a falta de confiança no Alan, de repente, do que de fato essa questão da improvisação de um jogador que por algumas vezes já jogou ali, que sabe jogar ali, que concordo, não é o melhor dele jogando como terceiro homem, prefiro ele jogando como segundo volante, acho que ele entrega muito mais ali, mas para quebrar um galho, eu acho que é um jogador mais interessante para se ter ali do que, por exemplo, um Luiz Araújo, ou você entrar com os 4 atacantes, que são praticamente 4 pontas, né? Isso tem atrapalhado um pouco o Flamengo quando o Felipe usa essa opção dos 4 jogadores, 4 pontas. O Flamengo tem tido algumas dificuldades, porque os 4 são jogadores de aceleração, né? Não são jogadores de jogar entre linhas. Eu acho que o De La Cruz é um jogador mais inteligente, conseguiria fazer isso melhor, Pedrosa. Eu acho que com a chegada do Jorginho ele muda um pouco esse pensamento. Perfeito. Vai ter jogos que ele vai utilizar 3 volantes, digamos assim, mas o De La Cruz muito mais avançado, né? O Jorginho é um jogador que, apesar de ser um volante mais recuado, digamos assim, ele tem uma capacidade imensa de achar passes, até mais do que o De La Cruz e até mais do que o Pulgar, apesar de não ter a transição, a velocidade dele, mas é um jogador inteligentíssimo, que sabe quebrar linhas com os passes também, e quem vai ganhar com isso é o Flamengo. No final das contas... Vocês concordam, então, comigo? Que é mais importante nesse problema de letalidade do Flamengo hoje um substituto pro Pedro, centroavante nato, sim, do que um camisa 10, porque você, com a chegada do Jorginho, que hoje ficou mais perto, né? Não foi hoje, né, Raíssa, que ficou mais perto. Na verdade, a galera passa uns dias, eu quero até falar aqui novamente, eu tenho amigos dentro do Globo Esporte, mas eu fico muito triste
quando esperam passar 4, 5 dias, a notícia que eu e Raíza a gente estava trazendo, do acerto ter ficado praticamente tudo ali definido já naquela reunião que teve na Barra, que a gente trouxe aqui na semana passada, aqui na Placar, exclusiva aqui na Placar. Até agradecer o Vene Casagrande, que deu crédito hoje, o Thiago Asmar Pilhado, todos dando crédito pra gente, Raíza, acompanhando, inclusive todos citando você também, tá? O Vene pediu pra dizer que ele citou você lá também. Eu fico triste, cara, porque... Eu cito nomes, o Caê Mota no Globo Esporte, é mais uma vez que ele pega uma notícia de 5 dias depois, publica e simplesmente requenta uma notícia, né, e não dá o crédito. Então eu vou começar a citar, eu vou começar a falar, porque eu dou crédito para todo mundo, eu sou um jornalista que prezo pela informação dos outros, então aqui vai ser sempre assim. E queira ou não, a Raíza tem as fontes dela, trabalha pesado, ela confia em mim para trabalhar junto com ela, correr atrás, é uma amizade que a gente tem. Então, cara, eu acho que é uma injustiça quando a pessoa não dá o crédito para quem de direito. Mas vamos lá, a informação do Jorginho está muito adiantado mesmo, a gente já vinha falando sobre isso, é uma questão que... Eu vi o Globo Esporte falar sobre o BAP autorizar, o Boto já foi para a reunião lá no restaurante, já autorizado com o valor que ele podia chegar. Então, essa história de que o BAP autorizou depois, eu até entendo que a informação das pessoas são diferentes, não estou aqui para desmentir ninguém, mas a questão é essa, o Jorginho anuncia que, olha, esse informante que conversa comigo, a Raíza tem o dela também, a gente troca muita figurinha, ele fala o seguinte, Raíza, para mim: o negócio do Jorginho só não acontece se um clube europeu oferecer mais do que o Flamengo e um tempo maior de contrato. O que chegou para a mesa do Jorginho até agora foi 1 ano de contrato na Europa, e ele não quer, ele quer mais, e o Flamengo oferece esse mais. Tá? Então o Jorginho, hoje, nesse momento, está muito perto de rescindir o contrato com o Arsenal e assinar com o Flamengo. A novidade que a gente trouxe há uma semana atrás. Perfeito. Eu sou suspeito para falar. Raíza e Papa tiveram aqui nesses últimos meses, eu não vou nem falar semanas, nesses últimos meses, absoluta primeira mão em várias e várias notícias envolvendo o Jorginho, não só o vídeo que o Papa conseguiu lá, mas a Raíssa e o Papa trouxeram e deram um panorama correto, concreto para o torcedor, quando estava mais quente, quando estava mais frio. Foi um trabalho espetacular desses dois repórteres que estão aqui na Placar TV e, sem dúvida alguma, quando o colega não dá crédito, talvez seja a pior coisa que existe dentro do jornalismo, porque quando a gente trabalha com notícia, a gente sabe o quanto dá trabalho buscar uma notícia exclusiva. E quando você acaba usurpando a notícia do seu colega, significa que você nem a coragem de fazer o seu trabalho decentemente teve nesse caso. Mas então, posso só falar, tem pessoas ali muito legais que fazem... Não, papai, a Letícia Marques sempre dá o crédito, perfeito. O Fred Gomes... Eu sei. São pessoas Todo assim... mundo tem que dar o crédito, Papa. O crédito, cara... as pessoas acham que crédito é facultativo. Crédito não é falam facultativo. Assim, cara, vocês ficam pedindo crédito. Não é isso. Crédito é obrigação. É a coisa mais importante do nosso trabalho de jornalista. Exatamente. O jornalista, até um tempo atrás, quando não tinha YouTube, ganhava muito mal. Ganhava muito mal. Hoje, você consegue ganhar um pouco mais porque o YouTube democratizou isso. Tá? A gente tem o nosso trabalho... Não só o YouTube, mas o Instagram, a oportunidade de patrocínio é bem e tudo monetizado, mais do Exato. que os outros. Então o YouTube proporcionou uma melhora de vida pra gente. Por quê? A gente tem os nossos empregos, eu trabalho na Placar, você trabalha no SBT, trabalha aqui na Placar também, eu tenho outros empregos que eu faço, parcerias e tudo mais. E, cara, o YouTube ele democratizou isso de um jeito que a gente consegue ter essa situação assim mais tranquila. E eu fico triste, cara, porque a gente percebe que parece que só vale a mídia que eles acham, né? A mídia tradicional. Mas tudo bem, fazer o quê? É isso. Raíza, quer falar alguma coisa? Não, acho que o Papa falou tudo aí, né? O empresário Jorginho, inclusive, já está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não, perdão. No Brasil. Foi a Vila Belmiro ontem acompanhar o jogo do Santos lá contra o Bahia. Né, vai estar no jogo do Flamengo com o Central Córdoba, e agora é esperar passar esse jogo contra o Real Madrid. Eles vão para lá para conversar com o Arsenal, para acertar toda essa questão da rescisão, e o Papa foi muito correto nisso aí. Só uma proposta assim, recusável em relação a valores financeiros e tempo de contrato, isso é muito importante para o Jorginho nesse momento, né? O Flamengo ofereceu muito mais tempo de contrato do que qualquer clube que conversou com ele lá na Europa. Inclusive o Arsenal tinha um interesse até numa renovação do Jorginho, mas deixou claro para eles que só renovaria por 1 ano
e ele seguiria com a carga de jogos reduzidas. Essa temporada, por exemplo, ele tem um controle grande de minutagem, tem jogado pouco, e isso se manteria caso ele renovasse por mais um ano lá, e não é isso que o Jorginho quer. O Jorginho quer mais tempo de contrato, quer ter a oportunidade de jogar mais jogos, inclusive ter uma temporada mais longa, e o Flamengo tem oferecido tudo isso a ele.